Fala galera, hoje eu vou responder a dúvida do leitor Daniel. Leitor porque essa dúvida veio lá do blog, ao invés de vir aqui do YouTube, essa dúvida veio lá do blog. A pergunta do Daniel é sobre o batismo. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O Daniel mandou pra gente, na realidade, uma pergunta só que tinha duas dúvidas. Eu vou responder primeiro a segunda. Vou ler cada uma delas, vou responder primeiro a segunda. A segunda dúvida dele é a seguinte, ó. Se a pessoa, nos últimos momentos de vida, reconhecer Cristo verdadeiramente como seu único Salvador e não for batizada, ela não será salva? Ou seja, aconteceu ali da pessoa ter vivido a vida dela sem conhecer Cristo, mas ali nos últimos momentos de vida, nos últimos minutos, nos últimos segundos de vida, ela decide converter o coração dela e acaba falecendo. Ou seja, não deu tempo dela ser batizada. E aí, essa pessoa vai ser salva ou não vai ser salva? Ok, antes de eu responder essa pergunta, ela não é tão complexa assim de responder, mas ela é muito justa, né? Muita gente tem essa dúvida, até porque igrejas diferentes entendem isso de maneira diferente. Então é importante que você perceba aqui, galera, que eu estou dando a minha interpretação bíblica sobre esse assunto. Talvez algumas igrejas pensem diferente disso. Creio eu que a maioria das igrejas pensa da maneira como eu vou responder, então estou indo num lugar bem seguro aqui, tá? Creio que a interpretação é muito bíblica. Algumas igrejas eu acredito que pensam diferente. Respeito. Estou dando aqui então a minha opinião para que você valide se o que eu estou falando aqui é besteira ou não. Mas essa pergunta me parece até um pouco mais simples de responder. Por quê? Porque lá em Lucas 23, do 39 ao 43, a gente lê o seguinte, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Caso aqui da crucificação de Cristo, né? Cristo é crucificado com outras duas pessoas. Essas duas outras pessoas eram pessoas que haviam roubado durante a sua vida, né? Eram ladrões, os ladrões da cruz. Um deles zomba de Cristo, o outro fala: Olha, cara, você não tô entendendo o que você está falando. A gente está aqui sendo crucificado porque o que nós fizemos durante a nossa vida nos trouxe para esse lugar. Mas esse que está aqui entre nós, ele não fez nada para estar aqui, ele é inocente. E daí ele se vira para Cristo, esse que defende, e fala: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, você lembra de mim? E daí Jesus então fala: Olha, essa noite você estará comigo no paraíso. Esse ladrão da cruz que foi salvo, e entendo, lendo essa passagem, que ele foi salvo, ok? Então, aqui tem um primeiro ponto de entendimento, né? Lendo essa passagem, eu entendo que esse ladrão foi salvo. Ele não foi batizado, não teve tempo dele ter sido batizado. Se ele realmente se converteu ali, ele não teve tempo de ser batizado e foi salvo. Então, Daniel, para responder a sua dúvida era, né? Se a pessoa não for batizada, ela vai ser salva? Se nos últimos momentos de vida ela se converter, não for batizada, ela vai ser salva? Eu creio que sim, porque nessas circunstâncias específicas que você está falando, a gente tem um caso bíblico de uma pessoa que eu entendo que foi salva e que não havia sido batizada. Agora, não estou aqui falando, galera, que você não precisa se batizar, né? Estou respondendo uma dúvida de um contexto específico de uma pessoa que se converte nos últimos momentos de vida, tá? Não estou falando de você que se converteu há 15 anos atrás, não precisa se batizar. Creio que o batismo é o que nós devemos fazer, porque ele fala, né? Ele é uma forma de expressarmos, de confessarmos aquilo que nós estamos fazendo, a escolha de vida que nós estamos tendo.
de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. A primeira pergunta do Daniel é a seguinte, ó. Eu entendi, por meio da reflexão, que se eu não for batizado, eu não conhecerei verdadeiramente Cristo. Logo, sem o batismo eu não serei salvo? Faz uma introdução aqui, né? Daí ele fala, se eu não for batizado, eu não vou ser salvo? Não é tão fácil responder essa pergunta, galera. No caso do ladrão da cruz aqui, ele não foi batizado, ele foi salvo. Agora, uma pessoa que teve todo o tempo do mundo e ela decidiu não se batizar porque ela não queria, ela entendeu, ó, vamos lá. Então eu vou dar uma circunstância bem específica aqui, tá? Uma pessoa que começou a caminhar com Cristo, ela entendeu a importância do batismo, ela tem clareza do que é o batismo, e ela decidiu não se batizar, essa pessoa vai ser salva? Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa, ela andou com Cristo a vida toda, ela se batizou, mas ela passou os últimos 15 anos da vida dela desviada dos caminhos do Senhor. Ela vai ser salva? Galera, essas perguntas sobre eu vou ser salvo? Tal pessoa vai ser salva? E se a pessoa fez isso e aquilo, ela vai ser salva? Ninguém tem como responder a não ser Deus. Então, todas as vezes que a gente pergunta vou ser salvo, a pessoa vai ser salva, quem faz isso vai ser salvo, quem faz aquilo vai ser salvo, só quem pode responder essa pergunta é aquele que vai julgar quem vai ser salvo e quem não vai. E aqui a gente tem várias histórias, galera. Tem muita gente que acredita que um determinado tipo de pessoa, ou que pessoa que comete um determinado tipo de pecado não vai se salvar. Não tem salvação para essa pessoa. Galera, a gente não é juiz. A gente é réu. Réu não julga. Réu não julga. Quem julga é o juiz. E o juiz é Deus, não é a gente, galera. Então, se a pessoa A, B, C, Z vai se salvar, essa é uma responsabilidade de Deus, não é nossa. Essa é uma atribuição que só Deus tem. Então eu não tenho como responder se uma pessoa que faz algo ou deixa de fazer algo, como é o caso aqui, né? Deixa de fazer algo, vai se salvar ou não. Eu creio que, e essa é uma crença muito pessoal, tá? Você pode discordar, tá tudo bem, a gente continua sendo irmão, mesmo que você discorde, tá tudo ótimo. Mas eu creio que nós vamos chegar no céu e a gente vai se surpreender com algumas pessoas que estarão lá e que a gente julgaria que não deveriam estar. Então, eu acho que Deus vai salvar muita gente que vai deixar a gente meio assustado. Mas essa é uma crença muito pessoal, né? Não vou dar nenhum exemplo aqui para não entrar em polêmica, porque eu acho que não precisa, tá? Mas eu acho que a gente vai ficar surpreso com as pessoas que Deus vai salvar. E isso fala muito sobre o nosso senso de justiça, né? Como o nosso senso de justiça é falho. Porque a gente vai se salvar, né? Eu vou me salvar. Mas o outro que faz a mesma coisa que eu, ele não vai se salvar. A gente não é juiz não, galera. A gente é réu. Réu não julga, tá bom? Então, Daniel, cara, essa sua primeira pergunta eu não vou responder, porque eu creio que essa é uma atribuição que só Deus tem. Eu acho que essas questões de salvação, a gente tem que deixar... Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, a gente tem que deixar com ele, tá bom? Mas de resto, cara, naquele caso específico ali que você perguntou, a pessoa se converteu nos últimos momentos de vida, não deu tempo de se batizar, ela pode ser salva? Pode sim, pode ser salva sim. Não é isso que vai impedir ela de ser salva, porque a gente tem um exemplo bíblico disso. Agora, a outra pergunta, aí deixa pra Deus resolver, tá bom? Minha sugestão aqui, cara, se batiza. Cumpre aí, se a tua igreja tem um curso, faz o curso. Agora eu não tô falando pro Daniel, tá, galera? Não sei se o Daniel é batizado ou não, creio que sim. Mas para você que está assistindo esse vídeo, que está andando na igreja, que está andando com Cristo e ainda não se batizou, faça o seu batismo. Cumpra aí o que a tua igreja pede para você cumprir. Algumas igrejas têm um cursinho que você precisa fazer, outras são um pouco mais flexíveis. Faz o que a sua igreja pede e se batiza. Quando você se batiza, você está confirmando para as pessoas, está falando para o mundo espiritual, está falando para o mundo natural, sobre a sua decisão de andar com Cristo, de morrer para uma vida antiga e renascer para uma vida com Cristo, para uma nova vida. Então, faça o batismo. Se batize. Ó, bati no microfone aqui, ó. Perdão, galera.
Não vou cortar essa parte, tá? É isso aí. Se batize, galera. É importante que você passe por isso. Está falando sobre a sua fé, está confessando que Cristo é o seu Senhor, que você morreu para a sua antiga vida e está nascendo para uma nova vida. E se você ainda tem dúvida, ou se você quer falar de um assunto específico, deixa seu comentário aqui, deixa sua pergunta. Tem um monte de pergunta aí para a gente responder, um monte de vídeo que a gente vai falar sobre essas dúvidas de vocês, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.